você tá? Tranquilo. Tudo certinho, graças a Deus. Pegando o áudio aí direitinho. Estou te ouvindo, a imagem também tá ok. Seja bem-vindo. Prazer estar contigo. João, como eu estava dizendo aqui, é nosso grande parceiro de várias empreitadas, de várias atividades, né, há muitos anos, né? Caminhamos juntos aí a gerência da criança e adolescente e o centro que João coordena, que é o CERCA, Centro de Referência, especializado no cuidado com crianças, adolescentes e famílias em situações de violência, né? Então, a temática que ele vem, João é psicólogo, né? E vem falar para a gente sobre o atendimento psicológico a essas crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Estão chegando aqui nossos parceiros, a professora Valéria já está aqui online, né? Essa semana do bebê tem sido muito rica, né? Carmelita também está aqui, grande parceira, muito A obrigado turma pela toda. audiência, grande referência para a gente, né? E dizer, a gente vai ter aqui a princípio uns 15 minutinhos da fala inicial com o João e logo em seguida a gente abre para os debates, né? Como a gente é, tem aqui um tempo limitado para a live aqui no Instagram, então a gente precisa ser fiel a uma hora que a gente tem aqui para debater, para conversar, certo? Já temos 7 pessoas aqui, 8, aos poucos o pessoal vai chegando, e aí eu já vou, para a gente não perder o tempo de ouvir esse profissional maravilhoso e essa pessoa maravilhosa que é João. Vamos começar o nosso bate-papo. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado por estar aqui conosco e por estar com a gente sempre. É um prazer, querido. Quando você fala das nossas parcerias e parcerias de longa data, fico pensando que não tem como ser diferente, né? Para lidar com um fenômeno como esse, da violência contra crianças e adolescentes, não tem como a gente trabalhar se não junto. E junto de muitas pessoas, né? Quanto mais a gente puder estar fortalecendo esse trabalho, né, intersetorial, né, esse trabalho em conjunto, né, melhor, porque o fenômeno é complexo. Né? O fenômeno da violência é um fenômeno complexo, envolve uma série de aspectos, então a gente precisa de um trabalho também complexo, né? Na área de saúde, desenvolvimento social, direitos humanos, defesa, enfim. Então, não à toa que a gente trabalha, né, em parceria. A gente precisa dessa parceria para trabalhar. Né? O CERCA, a instituição da qual eu faço parte, faz parte do Sistema de Garantia do Direito. Né? E o CERCA é uma das instituições dessa rede. Né? A gente é uma equipe composta por médico, assistente social, psicólogos. Vou tirar os comentários. Hum, Pronto. pronto. Né? A gente recebe casos de todo o sistema de garantia de direitos, enfim, de escolas, de instituições de saúde, de Ministério Público, de IPCA, de conselhos tutelares, né? E a gente tem um trabalho não só de assistência, que é a parte de escuta, desse cuidado, mas também o trabalho de prevenção, onde todo e qualquer grupo que quiser conversar com a gente a respeito do tema, né? Criança, adolescência, violência, uso e abuso de drogas na adolescência, saúde sexual reprodutiva. Nós vamos conversar sobre esses temas com esses grupos, sejam técnicos, sejam crianças, sejam adolescentes. Né? Porque eu acho que o importante desse nosso trabalho é a gente romper com o ciclo de violência. A gente lida com um fenômeno, o fenômeno da violência, que ele se favorece do silêncio. Então, quanto mais a gente puder falar, melhor. Né? Discutir e abordar o tema. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito na gerência da criança e adolescente tem sido fundamental nessa época de pandemia, em que está todo mundo isolado. Esse trabalho de entrar nas redes, nas casas das pessoas, no celular das pessoas, com informações, com endereços, dizendo que os serviços estão abertos. Né? Eu acho importante a gente frisar isso. Né? Os serviços estão abertos. O CERC está aberto, a gente vai te ouvir, das 7 às 17, aqui na Policlínica Lessa de Andrade. Aí a gente ainda também tem o Hospital da Mulher, no Centro São Santos, temos o Vilma Lessa, no Agamenon Magalhães, temos os conselhos tutelares,
né? Temos uma rede de... O DPCA também, o Departamento de Polícia também está aberto, né? Existe possibilidade de fazer denúncias anônimas no Disque 100, né? Nos telefones dos conselhos que vocês já disponibilizaram, né? Se for um caso de extremo perigo e sofrimento, pode ligar para a polícia, pode ligar para o 190. Né? Então, tem uma rede, estamos todos atentos. Né? A gente sabe que nessa época de isolamento, a maioria das experiências de violência acontece em casa, né? No ambiente familiar, doméstico. Então, é provável, né, que as experiências de violência aumentem, né, durante esse período de isolamento. A gente não tem os dados específicos sobre violência contra criança e adolescente. A gente sabe que, com relação à violência contra a mulher, esses números têm aumentado muito, né, mais de 50%. Né? Felizmente, o nosso público ele ainda é muito silenciado, né? Não sabe com quem contar, enfim. Então, esses números só vão chegar depois, esses casos só vão chegar depois desse isolamento, muito provavelmente. Né? Então, a importância da gente estar atento, a gente estar divulgando informações, sinais, sintomas, com quem contar, né? Uhum. O Porque nosso é centro de próprio... referência de direitos humanos também está funcionando, por ser lá no prédio da prefeitura, está excepcionalmente às segundas, quartas e sextas-feiras, né, atendendo a situações mais emergenciais, é, de manhã até a parte da tarde, se não me engano, 15 horas, e os CREAs também estão em funcionamento, né? É fundamental, os CREAs, os CRAs, né? Esses serviços que estão nas comunidades, estão perto das casas das pessoas. É importante que esses colegas também estejam atentos, né, ao que está acontecendo. Né? Porque a gente trabalha com um fenômeno, o fenômeno da violência é um fenômeno cotidiano, infelizmente. É o que faz parte da, de como a gente funciona. Não só de forma micro, né, mas de forma mais intensa. O que eu quero dizer é que a gente tem muitas definições para o que é a violência, né, mas se a gente pensar que a violência, como diz a filósofa Marianne Chauí, é toda ação na qual eu objetifico o outro, né? Se a gente parar para pensar no que é essa objetificação, se não considerar o outro, né, em sua diferença de pensamento, de sentimento, né, utilizar as pessoas como outros objetos de nossas vidas, né, a gente vai perceber que é um fenômeno que está na relação cotidiana muitas vezes, antes de sair de casa mesmo, com pai, mãe, filho, companheiro, companheira, né, colegas de trabalho, né, e está na estrutura de um estupro também. Quando uma criança é estuprada, ela não é vista como uma pessoa que tem sentimento, que tem pensamento, que, né, é um objeto de pura satisfação. Daí a importância da gente estar atento, né, a todas essas expressões de objetificação cotidiana que a gente faz no nosso dia a dia. Né? E as crianças, e, e não só as crianças, mas de modo geral, a experiência da violência ela fica silenciada, calada, seja por medo, né, seja por vergonha, seja porque a gente banaliza, a gente nem considera muitas vezes que aquilo seja violência. Né? E a gente poderia pensar, por exemplo, em algo cotidiano que a gente ainda escuta, coisas do tipo que as pancadas que eu levei do meu pai ajudaram a forjar meu caráter. Né? Hoje, se eu sou um homem de bem, isso se deu em função da vara, né? Enfim, essas coisas que para mim parecem absurdas, né? Mas a gente percebe que ainda é algo que ainda pode ser dito aqui, sem nenhuma censura, sem nenhuma reflexão a respeito, né? E algumas pessoas acham que é o certo, né? Educar via pancada, educar, né? Parece, né? Sempre aconteceu, né? Foi assim comigo, A né? gente Como é que teve, não? a gente teve um bate-papo muito legal com Márcia Oliveira, que é coordenadora da Rede Não Bate Eduque, sobre esse contexto da educação positiva das famílias em relação às crianças. Muito massa. É importante esse tipo de informação estar circulando, né? Porque ainda é algo de uma extrema oposição. Esse tipo de educação positiva, carinho, diálogo, né?
Não à toa, quando ainda era projeto de lei, né, que a criminalização de castigos físicos, e teve gente no Planalto lá dizendo, como assim vão agora, o Estado vai dizer como vou educar meu filho, minha filha? Também, também, né? Porque as crianças são nossas, todas, né? A criança não é objeto de adulto, né? É o que a gente precisa refletir, porque isso faz parte das nossas marcas históricas, culturais, né? Nosso passado está aqui, tão presente. Nós somos colonizados, né? Nós somos escravistas, né? Nós somos coronelistas, né? E nossa atualidade tem mostrado isso de forma muito cruel, inclusive, né? O professor Nós Humberto temos esteve com a gente também na segunda-feira. A gente estava discutindo justamente a mudança de uma cultura de criança como objeto de tutela para sujeito de direitos, né? E aí abordou também esse contexto do escravismo, né? E deixa marcas até hoje, né? sim, né? Homens acham que mulher é propriedade, adultos acham que criança é propriedade, né? E aí fica, às vezes parece difícil para algumas pessoas entenderem que, né, eu sou responsável pelos meus filhos, mas não só pelos meus filhos, né? Por toda e qualquer criança está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A família, a comunidade, o Estado, somos todos responsáveis por nossas crianças, né? Eu sou responsável pelos meus filhos e pelos seus também, né? Se eu souber, se alguém souber, por exemplo, que eu estou maltratando os meus filhos, né? Essa pessoa, se de alguma forma isso for acabar numa responsabilização posteriormente, essa pessoa pode também ser responsabilizada por algum tipo de conivência, porque, né, não trouxe à tona algo que sabia que aquelas crianças estavam sofrendo. É importante ter isso em mente. Somos todos responsáveis por nossas crianças, Uhum. né? E essas marcas de causar dor, né, para educar é algo, né, que a gente precisa refletir muito sobre isso. Em que medida isso representa, se não, um limite nosso, dos adultos, em lidar com o universo infantil. Essas crianças, adolescentes Né? e as famílias chegam lá para vocês, João. Pode ser até com as marcas físicas, né? É, dependendo da situação, se está mais recente ou não, de violência física, mas essas marcas psicológicas, no emocional, para a vida toda, às vezes deixam marcas bem profundas, né? Sim. A gente tem essa divisão, né? Eu acho que é importante para fins didáticos e políticos, dos tipos de naturezas de violência, né? Física, psicológica, omissiva, negligência, sexual. Mas na vida das pessoas, no cotidiano, isso se dá muito imbricado, né? Não tem como dizer que uma experiência de violência sexual não seja uma violência psicológica, uma violência física também. E quando a gente vai para a história das famílias, a gente vê muitas vezes o histórico de negligência que culminou nessa última experiência de violência sexual. Então, isso está tudo muito misturado, né? É de fato bem complexo como essas coisas se dão. E é importante a gente perceber, não só enquanto profissionais que lidam com essa experiência, mas como cidadãos mesmo, né? Que uma criança, quando passa por uma situação de violência, né, incide sobre ela, pesa sobre ela todos esses valores nossos, todos esses nossos discursos marcados historicamente que a gente estava conversando agora. Né? A gente encontra uma série de banalidades, né, e de vitimização ainda mais da criança que passa por uma situação de violência em função dos nossos próprios valores. Exige da gente uma reflexão e uma crítica de nós mesmos. Né? Vou dar um exemplo simples de um adolescente que veio buscar na farmácia camisinha. Está no direito dele, né? E olha só, um adolescente, 14 anos, querendo viver sua sexualidade, vai fazer isso com responsabilidade. Massa. Só que, bem, sexualidade nunca é algo fácil de lidar. Então ele estava com vergonha de estar ali na fila esperando para pegar a camisinha. E foi suando cada vez mais, chegava perto do guichê lá para pegar a camisinha. E quando chega lá, né, teve que falar umas 3, 4 vezes o nome camisinha para a moça entender, porque ele não queria nem falar direito, de tanta vergonha que estava. Mas quando a moça
escuta, o que ela diz é: menino, vai tirar essa catinga do mijo, tu tem tamanho para estar fazendo isso? Veja só. A gente Essa senhora. logo mais hoje a gente vai estar com o Deise falando de gravidez na adolescência e casamento infantil, né? Como a gente vai Tá vendo? evitar isso se chegar lá, vai usar preservativo e não pode, né? Né? Tá vendo como esse tema é complexo? Né? E aí, veja, essa colega, servidora pública, estava querendo o bem do adolescente, mas era o bem que ela achava. Né? Os valores dela, para os valores dela, uma adolescente não pode transar. Né? O problema é que, em função desses valores dela, ela submeteu uma adolescente a uma série de riscos. Vulnerabilizou aquele adolescente. Né? E aí eu fico pensando, será que esse adolescente vai deixar de transar por causa disso? Ou vai transar sob o risco de uma IST e de uma gravidez? Em função dos valores de um profissional que precisa, enquanto servidora pública, né, no atendimento ao outro, perceber que o outro é diferente, que tem pensamentos, valores diferentes, que, lógico, precisam ser dialogados sempre, né, mas que a gente não pode impor os nossos. Por isso que querer bem é um negócio muito difícil. Né? Querer bem. Do Não nosso à toa jeito, né? né, o inferno está cheio de boas intenções. Né? Que muitas vezes a gente, querendo o bem do outro, a gente não escuta o outro. A gente objetifica o outro naquilo que a gente acha que é o certo. Né? E quando a criança passa por uma situação de violência, isso acontece de forma também muito violenta. Todo mundo tem algo a dizer. Pai, mãe, médico, advogado, juiz, médico, assistente social, vizinho, né? Moral, toda moral social religiosa pesa sobre toda essa nossa história de patriarcado, machismo, pesa sobre a criança. E o que não dizer das meninas que são naturalizadas nas músicas como novinhas e dizer que é safadinha e por aí vai, né? Pois é. As meninas e os meninos, por exemplo, para chegar um menino em situação de violência sexual aqui, né, às vezes é muito difícil, é mais difícil do que uma menina. Porque muitas vezes, se for cometido por uma mulher, muitas vezes eles não reconhecem aquilo como violência. Né? Porque se uma mulher adulta submete, né, um menino de 8, 9 anos a experiências sexuais inapropriadas para aquela idade, a comunidade vai dizer que já é garanhãozinho, já está pegando com essa idade, né, em função desses nossos valores, não consegue entender que essa experiência de violência. Né? E o menino, para dizer que foi estuprado, e todas essas nossas masculinidades nocivas que pesam sobre essa experiência, né, dificultam também a chegada desses meninos aqui. Né? E as meninas que são culpabilizadas pelos tamanhos dos shorts, veja que absurdo, pela roupa que estava saindo, né? Tudo isso são valores nossos, né? que fazem parte da nossa história e que são nosso presente. A cultura do Que a estupro, gente né? tá... Sim, sim. A gente precisa estar atento a isso. E aí a gente escuta aqui de responsáveis dizendo, se não tivesse ido namorar escondido, isso não tinha acontecido. Ou seja, culpabilizando a menina pelo estupro que sofreu. Não à toa o trabalho da gente é feito com a família, com a comunidade. Precisa estar aqui, a gente precisa estar conversando sobre isso. Né? O trabalho, sobretudo, nosso aqui é de permitir que as crianças e os adolescentes que chegam, marcado por todo esse contexto simbólico, discursivo, né, possa desmontar, né, essas falas, esses discursos, e remontar sua experiência. Né? É como se fazer uma bricolagem, uma brincadeira de recorte e cola das palavras, dos significantes, da história. Né? Porque a gente encontra muitas coisas marcadas. Por exemplo, a gente escuta banalidades do tipo criança vítima de violência, agressor no futuro. Menino vítima de violência sexual, homossexual no futuro. Menina vítima de violência sexual, homossexual, frígida, problema para se casar, enfim. Todas essas banalidades
né, que compõem o senso comum e que pesam. Eu vou contar um caso que eu recebi aqui de um menino de 9 anos, que a primeira coisa que, assim que eu fechei a porta daqui do ambulatório para ouvi-lo, era a primeira vez que ele tinha me visto, não me conhecia. Entrou porque o pessoal da casa de acolhida, na qual ele estava em acolhimento, disse que vá lá, fale com ele, a psicóloga, você pode falar sobre o que quiser, né, o que está lhe angustiando. E a primeira coisa que ele me fala, antes de qualquer apresentação, é: tio, eu vou ser frango? O medo, né? Eu fiquei, né? E aí, o que é responder para uma criança de imediato, assim que entra no ambulatório? Né? O que eu fiz naquele momento foi: peguei a mãozinha dele, fiz ele circular no próprio eixo, olhando para o corpinho dele, e disse: eu não tô vendo nenhuma pena nascendo aí, não. Aí ele me olhou com cara de: que idiota, né? Não entendeu. Não, tio, frango, frango. Viado, baitola, chupa-rola, saiu dizendo tudo o que poderia dizer para que o idiota aqui entendesse o que ele estava querendo dizer com frango, né? E aí, eu fiz: você quer saber se vai namorar com meninos ou com meninas? Gostar de namorar com meninos ou com meninas? Olha, eu não sei. Mas você tem quantos anos? Aí ele: 9. Tá muito novo, vai descobrir tanta coisa, vai viver tanta coisa. Vamos fazer o seguinte: quando você for descobrindo e vivendo, você vai me contando. Eu tô aqui exatamente para isso. Para você me contar o que for descobrindo. Aí ele deu de ombros, fez assim com a mão e veio em direção aos brinquedos aqui da sala. Né? E assim a gente começou. Uma aventura maravilhosa de eu poder testemunhar as transformações na vida dele a partir do que ele estava vivendo. Né? Mas essa primeira fala me fez perceber, né, quais eram os símbolos que pesavam sobre ele naquele momento, que o angustiavam. Né? Senão, de imediato, essa banalidade de que menino vítima de violência sexual, homossexual no futuro. Né? Ele vivia em situação de rua, porque na casa dele era muito ruim, né? Vivia muitas aventuras de morcegar em ônibus, tomar banho em fonte, fazer pequenos furtos. Mas aí, enfim, mesmo a experiência de rua, apesar de trazer algumas aventuras, é muito ruim também. Traz muitos riscos. E uma dessas coisas que ele viveu foi ter sido estuprado. Né? E aí ficou com isso na cabeça. Então tinha esse primeiro símbolo, né? Essas relações puristas né, simples de causa e efeito, né? Porque a orientação sexual de uma pessoa não é definida por uma experiência só. Né? Então não tem como a gente fazer uma relação pura e simples de causa e efeito. E ainda tinha algo que é: ser frango deve ser muito ruim. Né? Considerando, né, o contexto de preconceito, de homofobia que a gente ainda vive na nossa sociedade, né, faz sentido ele ter algum receio, né, de viver essa experiência, porque são pessoas que são violentadas diariamente também. Né? E aí a gente precisa desmontar tudo isso. Sofrendo bullying na escola, né? Muitos e muitas Escola. adolescentes, crianças chegam aí com automutilação, tentativa de suicídio, né? Sim. Né? E aí o trabalho da gente é esse. Né? O convite para vir falar aqui nessa live foi sobre a questão do atendimento psicológico, e eu acho que o que está no eixo do nosso atendimento aqui é esse: quebrantar todos esses estereótipos, estigmas, essas cristalizações sobre o que é a experiência do outro, para permitir que o outro construa a sua própria experiência. Né? A experiência de violência, muitas vezes perguntam qual é o impacto da experiência de violência na vida de uma criança e de um adolescente. Eu costumo dizer que esse impacto é tão variado quanto o número de crianças e adolescentes que passarem por esse tipo de situação. Porque quando uma criança ou adolescente passa por uma situação de violência, né, ela já tem história, ela já tem uma relação, uma estrutura de relações. E é a partir disso que ela vai viver e elaborar aquilo que ela experienciou. Né? E aí a gente precisa estar atento e ajudá-la a lidar,
com todo esse universo, né, de palavra, de linguagem, de discurso, de relações, né, que também podem ser violentos. Né? Fazer todas as certezas escorregarem um pouco. É um trabalho que gera uma certa angústia, Eduardo, porque é meio que tirar as pessoas do lugar de verdade. Identidade, o que a gente diz de eu sou, é sintoma. E tudo que você constrói como aquilo que você é. Né? E aí é um lugar gostosinho de estar, porque de alguma forma oferece uma referência para a gente de como se relacionar com o outro, de como nos compreender. Né? E aí a gente vai juntando coisas a isso do que eu sou. Muitas vezes coisas que nos fazem sofrer, mas que de alguma forma garantem um lugar. Do tipo a minha depressão, do tipo sou vítima de violência, né? Do tipo, né? Essas coisas que a gente vai juntando. Né? E a gente faz isso com a criança também, de modo a jogar. É hiperativo, é autista, é o que quer que seja. Né? Os A gente quer rótulos, colocar né? Pois é, a gente quer colocar as pessoas em caixinhas específicas e nos colocarmos. E esse nosso trabalho é de abrir essas caixas. Vamos ver o que tem aí dentro e com o que é que a gente pode brincar. A experiência se a gente pensar na vida como um livro, a experiência de violência pode ser, sim, a capa e todo o enredo. A experiência de violência pode ser apenas um capítulo, pode ser um parágrafo, pode ser uma linha, mas o importante é que quem escreva isso e quem dê esse lugar seja a própria pessoa. Né? Então, acho que o trabalho da gente aqui é de entregar esse lápis, né, para a própria pessoa. E não que ela fique vitimizada pelo que todo mundo quer escrever nesse livro da vida dela. Né? Bem, eu acho que é o principal do nosso trabalho, Que, lidar com esses símbolos e estereótipos. que E é riqueza. importante também pensar com relação aos sinais e sintomas da experiência de violência, né, que muitas vezes nós temos algumas coisas construídas a respeito, né, tipo xixi na cama, enurese, terror noturno, agressividade, embotamento afetivo, mudanças bruscas de comportamento. Mas mas é importante também perceber que existem crianças e adolescentes que passam por experiências de violência e não apresentam nenhum desses sinais e sintomas. E muitas vezes, esses sinais e sintomas podem indicar outra coisa que não a situação de violência. E aí, diante desse contexto, fico pensando que a melhor coisa que a gente tem a fazer é escutar, é estar junto, é construir relações de proximidade com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Né? O que não é fácil. Né? Criança não funciona direito. Né? Não é um negócio que funciona. Criança é um negócio que é sempre demais, é sempre de menos, ou não é aquilo. Né? E a experiência com a criança revela para o adulto coisas que o adulto vem, durante toda a sua história, querendo organizar, esconder, que são perguntas que a humanidade não tem. E que a criança pergunta e quer saber em detalhes. Questões relativas à sexualidade, questões relativas à morte, questões relativas à violência e agressividade. Né? As crianças estão no direito de investir no mundo adulto. E o que elas têm para investir no mundo é o seu corpo, são as brincadeiras. Elas não estão inseridas nos códigos sociais adultos nossos. Elas estão se apropriando ainda, então elas fazem usos completamente diferentes dos nossos. Então, querer tocar, pegar, ver, né, usar os excrementos, estão no direito. Nós, adultos, né, estamos no dever de lidar com isso com ternura e socialização. Os que as crianças que eu recebo aqui recebem é perversão. Né? Diante dessa demanda, porque querer ver o corpo, querer tocar no corpo, não é outra coisa senão quem sou eu, quem é você, como funciona na nossa relação, que lugar eu ocupo na família. E alguns adultos subvertem isso para obter favores perversos. E não é porque são pedófilos, não. Porque a pedofilia,
né, é um quadro psicopatológico muito restrito. Né? Boa parte das violências cometidas contra crianças e adolescentes não são cometidas por pedófilos, são cometidas por cidadãos comuns. Mais do que isso, são cidadãos que gozam da confiança das pessoas, são cidadãos que, né, têm um lugar social, muitas vezes, de poder, de representatividade, Gente né, que todo mundo gosta. boa, tá cercado de criança, né? Aí todo mundo se surpreende, mas fulano fez isso, mas ciclano fez aquilo. Né? Daí a importância para a gente proteger nossas crianças e não necessariamente construir nenhum tipo de estereótipo com relação, né, a quem pode ser o agressor. Porque, infelizmente, qualquer pessoa pode. Né? O importante é a gente poder conversar com nossas crianças sobre isso. E não é conversar sobre violência. Né? É conversar sobre cuidados com o corpo. Né? E as relações cotidianas. Né? E a gente pode começar, inclusive, falando sobre higiene. Né? O banho, quem dá banho, quem não dá banho, quais as partes do corpo, como lavar cada parte do corpo, quem pode tocar, quem não pode tocar nesse corpinho, quando ele pode tocar, quando ele não pode tocar nesse corpinho. A gente teve uma conversa massa sobre autoproteção ontem com Cíntia, né, do canal Futura, que apresentou o Crescer Sem Violência, e também Valéria Nepomuceno, apresentando um projeto que ela trabalhou com o pessoal da creche, no projeto de extensão lá do GCRIA. Massa. Essas lives estão todas gravadas, Edu? Não, estão gravadas. A gente está gravada aqui no Instagram ou lá no Facebook, na página da Gerência da Criança e do Adolescente. Perfeito. São tantas informações tão importantes que a gente precisa estar repassando isso, né? Sim, com certeza. Pois bem, a gente abre agora para debate, para perguntas. O Sim, que é que você pode acha? ser. Aí eu vou abrir aqui, porque eu tinha desativado os comentários. Pronto. Eu tirei aqui os comentários, agora eu já liberei os comentários. Quem tiver aí online, temos 28 pessoas. Vocês podem ir colocando aqui para a gente ir fazendo para João. Mas, João, muito obrigado. Você trouxe questões muito importantes, uma visão muito sensível. O trabalho de vocês é essencial, né? E a gente precisa tanto de ter essa rede bem qualificada, né? A gente tem aqui a companheira de Timbaúba, assistente social, dizendo que o agressor muitas vezes está dentro de casa, né, como você ressaltou. Daisy, nossa pedagoga, que vai estar com a gente aqui mais tarde, mandando um abraço, dizendo que foi excelente, está sendo excelente o diálogo. Né? Edneide também é da segunda vara da infância e da juventude, também está Vocês vão parabenizando conversar pelo sobre adoção, trabalho. né? Hã? Vocês vão conversar sobre adoção, vai ter uma live sobre adoção, né, com ela? Vamos, vai ser sobre Massa. o Mãe Legal, né? A entrega para adoção, a famílias adotivas, no sábado, à tarde, às 5 horas, se eu não me engano, ou 2 horas. Isso me faz pensar no trabalho que a gente faz junto, que é o Geração Afeto, né? Sim, sim, com certeza. Eu A acho que é gente um faz. trabalho de prevenção também. Também acho que é Ih, um trabalho de prevenção contra a violência contra criança e adolescente, com né? certeza. Um momento que a gente permite que as mulheres, né, num momento de se construírem enquanto mães, podem falar sobre todas as experiências, as dificuldades, as relações familiares, as dificuldades com o próprio corpo, a construção de afeto com aquela criança, né? É fundamental, né? E a gente poder falar sobre brincar, sobre conversar. É um trabalho de prevenção incrível, né? Essas crianças já chegam, né, com uma mãe sensibilizada para uma série de questões, né, que anteriormente não havia essa possibilidade. A gente estava, inclusive, esse ano redirecionando para também trabalhar questões de violência com essas famílias, né? Porque muitas vezes a gente pressupõe que a gente falando de afeto, de cuidado, de carinho, dessa necessidade de atenção, de apoio de toda ordem, que está subentendido que não é para praticar violência, mas só que se a gente não explicita isso,
Daqui a pouco tá gritando com o menino, tá dando tapa, tá fazendo de tudo. E aí a gente fala assim, não, a gente precisa tocar nisso e precisa trabalhar esse diálogo para prevenção, né? Fundamental, fundamental a gente estar nesses espaços, né? Tem várias companheiras aqui de trabalho, Silma também está concordando contigo. Ela teve com a gente aqui no Facebook falando sobre geração afeto e Rosângela falando do Primeira Infância no SUAS. Temos Eu vi ontem. sua colega Mitilene, que já foi aí do CERCA também, parabenizando pelo trabalho, a pedagoga aqui do Condica, Roberta, vários parceiros aqui participando. Eu vi. Galera, José Augusto. falando da importância de a criança enquanto sujeito, fundamental, fundamental. A gente, de alguma forma, parar só de falar sobre a criança, né, para falar com a criança e para ouvir a criança. Ouvir o brincar, por exemplo, né, fundamental. Isso, A brincadeira é uma das experiências de comunicação, de construção de mundo e construção de si, extremamente importantes para a criança, né? A gente não pode banalizar a brincadeira, secundarizar essa experiência, achar que é do campo da mentira ou do fazer nada. Nós adultos temos que nos aproximarmos, temos que ouvir nossas crianças brincando, né? Seja, né, de forma analógica, seja de forma virtual, online, né? Por que não brincar com seus filhos de Minecraft, de Roblox, de estar junto em atividades virtuais, saber quem são os amigos do YouTube, né? Com quem os seus filhos estão conversando, quais informações está adquirindo e debatendo, né, com os colegas no YouTube, né? Quem são as pessoas com quem ele se encontra nas atividades online de jogos, que muitas vezes tem adultos perversos que se favorecem, que utilizam dessas redes, não só de jogos e redes sociais, para violentar crianças, para aliciar crianças. Precisamos estar junto das nossas crianças também nesses espaços virtuais. A gente precisa se apropriar dessas ferramentas também. com certeza. Laura está dizendo aqui, excelente contribuição, João, e a importância da gente não patologizar a vida e dar voz às nossas crianças para que eles possam se constituir como sujeitos. Ednei está colocando a questão da violência dirigida à criança, é uma temática que faz algumas famílias não manifestarem o interesse na adoção delas. Como essa questão no trabalho de vocês? Essa pergunta é interessante, porque a gente, inclusive, como a gente atende crianças em situação de acolhimento, né, nas casas de acolhida, a gente oferece para os responsáveis que estão nesse processo de adoção, que acabam, por exemplo, de adotar uma criança que a gente atende aqui, que dê uma continuidade ao atendimento aqui, né, que a gente possa ajudá-los a construir, junto com elas, falar sobre, elaborar o que é essa paternidade, maternidade, o que é essa filiação, porque é uma outra dinâmica dessa perspectiva de adoção. E as pessoas estão se conhecendo para poder também se ajudá-los com relação a perceber que muitas dessas, o que vai acontecer a partir de então, como a criança vai se comportar, né, não precisa necessariamente dizer, né, das marcas e traumas que viveu no passado remoto, mas da relação que está construindo agora com aquele adulto, aquela criança, com aqueles pais, né? E aí faz parte, por exemplo, dessa dinâmica de filiação, a transgressão. Então você adota uma criança, né? E muitas vezes essa criança, inclusive meio que testando o amor ou querendo saber que lugar ocupa naquilo tudo, transgride mesmo ordem, faz birra, como toda criança faz. Né? Muitas vezes os pais adotivos não estão preparados para isso. Aí começa a culpabilizar o passado da criança. Sabe? Tem toda uma rede, são todas as complexidades que a gente acolhe aqui também, Ednei. Sabe? As crianças que a gente atende aqui, que passam por casa de acolhida e estão nesse processo de adoção, a gente costuma oferecer esse espaço também quando são adotadas, para justamente acompanhar, porque infelizmente a gente também recebe crianças devolvidas. Uma outra violência que é quando os pais adotivos percebem que a criança não cabe nos seus narcisismos, não cabe nos seus ideais.
Não existe família ideal, não existe criança ideal, não existe pai e mãe ideal. Né? Então, aquela pessoa que adota falha enquanto pai ou mãe ideal, né? Não encontra uma criança ideal, e eu acho que é a partir dessa queda dos ideais que se pode construir o amor. Né? O amor só é possível no apesar de, né? Diante das diferenças, mas ao invés disso, muitos adultos devolvem as crianças para as casas de acolhida, como eu tanto recebo aqui. Mais uma violência sofrida por essas crianças, por aqueles que supostamente queriam ajudá-la. Mas eu fico pensando que talvez essas crianças tenham escapado, né, de serem engessadas e violentadas em função desses ideais que os adultos gostariam. Né? A gente faz isso muito, a gente faz isso com nossas crianças permanentemente. Né? A gente tenta enquadrar o que é do campo do infantil, por medo do que é o infantil, com brincadeiras estritamente pedagógicas. A gente só brinca com a criança se for para ensinar a forma, a cor, a palavra. Né? A gente, e se ela desvia disso, a brincadeira parece que não serve, está fazendo errado. Como é importante a gente brincar livre e abertamente, construir regras de jogos que não existiam. A gente enquadra, né? Pode se expressar. Pois é. E a gente é muito violento nisso. E aí a escola serve para enquadrar. Se não se enquadra na escola, chama o psicólogo, na esperança de enquadrar também. Se não enquadra também, tome Ritalina nesse menino. Tome psicotrópico para ver se ele funciona. Né? Às vezes a gente cria uma rede de cuidado que também violenta nossas crianças, objetificando elas. A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar atento a isso. João, a gente tem mais uns 10 minutinhos aqui. Eu vou passar uma rodada aqui nas perguntas. O pessoal do movimento de meninos e meninas de rua está dizendo bom dia. Sabemos que a violência contra crianças e adolescentes estão em todas as classes, mas há uma interseção entre pobreza, machismo e racismo, grande mácula da humanidade. E Silma está pedindo para falar um pouco em relação entre família e ensino à distância, que é um desafio de hoje da pandemia, né? Moema está dizendo que os pais precisam retomar suas reais funções dentro da família. A pandemia trouxe essa realidade. Simone, o problema aqui em casa é que não consigo mais dar atenção ao meu filho de 15 anos, pois as minhas mais novas me tomam todo o tempo. Uma de 3 e uma de 10 com deficiência, né? Que ela diz especial. Me sinto mal por isso. Parar para pensar, agir. Edneide disse ótimo, né? Decepção com a criança idealizada. Então, tem muitos comentários. A gente não vai conseguir dar conta nessa live. Itamar, mais uma vez, parece ser muito importante trazer esse debate para as escolas. A prevenção é muito importante nesse processo. Agradeço a participação de todo mundo. A gente já está nos minutos finais. Temos cerca de 10 minutos. Obrigado. E aí pedir para o João fazer uma alinhavada para a gente fechar. Se a gente não der conta dessas questões aqui, que nunca vai dar, né, eu vou deixar o e-mail do Cerca, que é o cercasaude@gmail.com, CERCCA, saúde, tudo junto, @gmail.com, para a gente continuar esse debate, conversas, trabalhos em conjunto, estudos, pesquisas, sabe? A gente dá continuidade a esse papo sempre. Né? A gente precisa estar conversando sobre isso. Né? Com relação à educação, como foi trazido aqui, acho importante a gente perceber que criança não vem com manual, não vem com receita, nem vem com botão de desliga, e não acho que exista nenhuma forma de se construir enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável, sendo. E com cada criança e com cada filho, né? Porque são pessoas diferentes. Né? Não há como ser a mãe ideal, o pai ideal. O que a gente tem para educar, para cuidar das nossas crianças, são nossos próprios limites, são as nossas próprias marcas e a nossa própria história. Eu acho que o fundamental é a gente pensar sobre isso.
né? Como eu estou me relacionando com minha criança, com meu adolescente, né? Quais são os impactos, o que está acontecendo, o que eu posso mudar, o que eu posso transformar nessa relação, né? Porque isso permite que a criança traga, isso permite que a criança devolva, fale sobre como está sendo para ela também, e se possa construir junto, né? Se inventarem juntos, ao invés da gente tentar reproduzir o que é a boa educação. Não sei se né? É importante que não seja violenta, né? Mas não sei se existe a melhor educação, né? Essa experiência com as crianças em confinamento, em isolamento, tem sido desafiadora nesse sentido. Desafiadora, porque, sim, criança cansa, né? Porque é um trabalho que exige da gente uma certa dessubjetivação. A gente não consegue pensar nem na gente, muitas vezes, o que a gente gosta, o que a gente quer, quais são o que a gente quer fazer, para dar conta de estar ali com a nossa criança. Sugiro que encontrem, sim, os adultos espaços para si também, nesse momento de isolamento, né, para além das suas crianças, né, que elas possam, de alguma forma, entender que as crianças podem ficar sozinhas, né, assim, podem brincar só, não precisa estar o tempo todo com a criança. Deixa o espaço para a criança de imaginação, de ócio, de tédio mesmo, sabe? Não precisa estar tentando ocupar a criança o tempo todo. Ah, terminou de desenhar, agora vai fazer isso, terminou de fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Né? É importante, inclusive, para a construção de pensamento, ficar sem fazer nada. Ah, mãe, que tédio, problema nenhum. Né? A gente não consegue ouvir nossas crianças reclamarem, não consegue ouvir as nossas crianças chorarem, podem também. Né? Com relação ao que o nosso colega está falando com relação a machismo, racismo, pobreza, sim. Né? Infelizmente é o chão que a gente pisa, que a gente precisa estar atento, que a gente precisa transformar, que sim, vulnerabiliza nossas crianças ainda mais nesse contexto a situações de violência, né? E a exploração sexual, por exemplo. Né? A gente vai precisar encerrar, é um tema muito extenso, né? Mas continua à disposição de todos aqui no Cerca. Né? O telefone da gente é o 33557802. Podem ligar, vamos conversar, vamos construir trabalho juntos. Estamos aí para isso. Massa, João, muito obrigado. A gente vai deixar salva essa live aqui, por isso que a gente vai encerrar logo para não ter o risco de perder. E aí a gente deixa nos comentários dessa live o telefone do Cerca e o e-mail também para vocês entrarem em contato com o João, nosso grande parceiro. Foi uma manhã muito rica, de muito aprendizado. Gratidão imensa, meu amigo. É um orgulho a gente poder ter alguém como você, sua equipe, um espaço de referência como o Cerca, para que a gente quer que se amplie muito, esteja descentralizado e possa chegar a todas as nossas crianças e adolescentes em situação aí de sofrimento. Obrigado, Ana Cristina, pela participação. Obrigado a todos e todas que estão aqui conosco. Obrigado a todos. Valeu. Sigamos trabalhando. É isso aí. Continuamos aí com a Semana do Bebê. Acompanhe aqui no nosso Instagram, da Gerência da Criança e do Adolescente, e na página do Facebook, Gerência da Criança e do Adolescente. Muito obrigado. Grande abraço. Cuidem-se. Tchau, tchau.